Olá, tudo bem com você? Espero que sim. Espero que você esteja evoluindo no seu processo de meditação e espero que você já esteja consciente, daquele esforço, daquela batalha para eliminar os obstáculos. Vamos tirar os obstáculos da nossa frente, tá bom? Por favor, peço mais uma vez para você, deixe um like, compartilhe, ative o sininho, multiplique esse vídeo e, enfim, multiplique esse canal com outras pessoas que você sinta que é relevante, tá bom? Mas vamos em frente? Muito bem. Agora que você já estabeleceu, na aula passada, espero que esteja fresquinho aí na sua mente, a base, aquele tripé, aquela base para estruturar bem o seu processo de meditação, é evidente que você vai comentar, ou vai pensar que, eu ainda tenho obstáculos, ainda tenho limitações. E hoje nós vamos falar um pouco do que precisamos para eliminar esses obstáculos. E basicamente nós vamos utilizar uma palavra que nos ajuda muito no sentido de vencer obstáculos. Iluminação. Vamos buscar iluminação. Quando nós falamos sobre iluminação, parece uma coisa fantástica, Atingir a iluminação, atingir esse estado grandioso, mas estamos falando de uma coisa um pouquinho mais simples, um pouquinho mais aqui atingível, para o nosso nível, que é entender que uma fagulha de luz põe fim a todas as trevas. E essa é a ideia, sabe? Se você conseguir acender uma fagulha de luz na sua vida, no seu dia, as trevas vão embora, porque não existe trevas onde existe luz, ok? Vou pedir licença para você, então, para aproveitar esse nosso momento, esse nosso contato, para contar uma história supostamente da vida de Jesus, contada por Leon Tolstói, grande Leon Tolstói. Ele fala mais ou menos assim, vou falar com as minhas palavras, tá? Licença poética. Estava Jesus atravessando uma estrada acompanhado de seus discípulos e nessa estrada havia um cachorro morto, um animal grande, aparentemente forte, que estava ali morto na beira do caminho. Eles passaram, e aí cada um dos discípulos de Jesus começou a tecer um comentário, tipo, olha, tá vendo, se vê que era um animal violento que atacava as pessoas, acabou tendo esse fim. Aí o outro discípulo de Jesus comentou, nossa, que cheiro horrível, o animal está em decomposição, que coisa horrível. Aí um outro discípulo, puxa vida, eles podiam ter retirado esse cadáver do animal aqui da beira da estrada, quem atropelou, quem matou, podia pelo menos ter enterrado esse animal. E seguiram comentários nessa linha. O Mestre Jesus silencioso. Até que, evidentemente, ele era o mestre. Os discípulos começaram a olhar para ele em busca da sua participação, em busca do seu comentário. E Jesus não teve dúvida. Olhou para um animal, para aquele cadáver, enfim, e fez o seguinte comentário: que belos dentes tinha esse animal. Jesus o Cristo, colocando luz nas trevas. E é essa a ideia que nós vemos, essa é a ideia de transformação que Jesus ensinou e essa é a ideia que nós buscamos. Luz e trevas depende muito do observador. O que é ruim, o que é bom, o que é ruim para você, o que está te atordoando, te assustando, ou as dificuldades que você tem. Você já parou para pensar que essas dificuldades podem ser, na verdade,
uma oportunidade, pode ser um ensejo para você crescer, para você dar passos para cima. Ou seja, as dificuldades são nossa grande alavanca, nosso trampolim. E essa visão passada poeticamente por Tolstói nos remete exatamente a isso. Como colocar luz na escuridão? E uma coisa muito simples, você enxergar ali algo positivo, enxergar ali os belos dentes do animal. Nós vivemos numa sociedade altamente crítica e altamente negativista. Nós percebemos que as pessoas, que é comum agora, é comum, a gente compartilha principalmente com a mídia, que vê ou que noticia para cada 100 coisas negativas, uma positiva. E a mídia vive em busca do quê? Das falhas, dos erros, dos enganos, para levar isso a público. Então, nós somos até vítimas já desse posicionamento da sociedade de um modo geral. Aí tem outra passagenzinha também, que é uma visão do passado, né? Eu não sei se você já ouviu falar, né? Mas no passado existiam alguns circos, ou alguns homens que eram adestradores de pulgas, que eram chamados circo das pulgas, que o homem vinha a público com uma caixinha e abria aquela caixinha, e na caixinha tinham as pulgas amestradas. E basicamente as pulgas eram capazes de dar um pulo numa determinada altura pré-estabelecida, ou enfim, passar por cima de alguma coisa, ou pular e descer em algum ponto. E como essas pulgas eram adestradas? A pulga é um inseto, não tem nem de longe a inteligência que um mamífero tem, que uma ave tem, porém é um animal adestrável também, né? E como essa pulga era adestrada? A técnica basicamente que era usada era a pulga era colocada num recipiente e se colocava uma tampa no recipiente. A pulga pula muito alto e batia na tampa do recipiente, pulava e batia. Chegava uma hora que a pulga, ela, claro, para não ficar batendo, ela pulava um pouco antes do ponto onde estava a tampa, ou seja, ela pulava um pouco menos para não bater no topo. Repetido isso várias vezes, a pulga estava amestrada, né? Adestrada. Ela pulava naquela altura pré-estabelecida. Estou contando essa historinha aí, ou estou trazendo essa ideia para lembrar que toda essa visão negativista, toda essa visão crítica interessa a alguém, interessa aos poderosos. Interessa aos poderosos por quê? Porque ela torna a massa, de um modo geral, muito mais controlável. Ela torna a massa adestrável. Ela estabelece limites até onde você, onde eu podemos pular. A altura que nós podemos pular. E que altura é essa que nós podemos pular? Está aqui a altura que nós podemos pular. Está na nossa mente. Nós somos adestrados, de certa forma, a ansiar por muito menos do que nós somos capazes de realizar. Nós somos conduzidos a ter uma visão limitada. Nós vivemos num mundo de limites pré-estabelecidos. E isso é bom para alguém, né? Aí nós olhamos, né, de baixo para cima, nós olhamos os poderosos, como se os poderosos fossem melhor, como se Deus fosse injusto, tivesse criado seres luminares e criaturas medíocres, pequenas, capazes de servir só. Você acredita nisso? Não acredite mais nisso. Não se deixe levar por isso, porque a nossa mente tem capacidade infinita, nós temos capacidade infinita. Você pode observar, por exemplo, vamos citar até um exemplo, não faz muito tempo que nós tivemos eleições aqui no Brasil, né? E o que tanto um extremo como o outro, né? Tanto a extrema direita como a extrema esquerda, elas apregoavam, não o que a grande propaganda da política não era o que nós vamos fazer, o que vocês vão ganhar se eu assumir o poder. Não, é os riscos que você tem
se você deixar o outro extremo assumir. E era quase a mesma propaganda. Lembre bem, lembre bem. Se você deixar um extremo assumir, esse extremo vai dominar e vai te tirar a liberdade. O outro lado falava a mesma coisa. Se você deixar o outro extremo assumir, você vai perder a liberdade. A mesma propaganda. Ou seja, não é a propaganda realizada em torno do que você tem a ganhar, mas do que você tem a perder. É a propaganda limitadora, é a propaganda capaz de dominar a massa, ou que eles chamam de apaziguar, que não tem nada de apaziguar, é dominar, é subjugar mesmo. Pelo mesmo caminho, por esse mesmo caminho, você vê a medicina. O que a medicina faz, né? O que a gente acha que a medicina faz? A medicina procura doenças no seu corpo, a medicina procura limitações, a medicina fica o tempo todo investigando o negativo. Mas você tem ideia que existem pequenos departamentos desconhecidos em grandes laboratórios, em grandes hospitais, enfim, dentro do meio científico, que pesquisa, por exemplo, por que aquela pessoa está vivendo tanto tempo, viveu 100 anos. Pesquisa o organismo da pessoa para ver o que ela tem de bom ou o que ela fez de bom para chegar a viver 100 anos ou perto de 100 anos. Ou por que aquela pessoa é imune a tal doença. Por que a outra pessoa é mais resistente fisicamente, consegue correr mais, resistir mais a uma corrida que a outra, ou por que aquela pessoa é mais resistente psicologicamente à frustração ou à dor. Existem pesquisas nesse sentido, só que elas representam uma ínfima fração das pesquisas que enfocam sempre o lado negativo, ou seja, vamos procurar o que está ruim, ok? Essas normalmente são as chamadas crenças limitantes. São modos de ver impostos pelo todo para o individual, ou seja, da sociedade para o individual, fazendo com que a pessoa comece a estabelecer limites para ela. Olha, eu não dou conta, eu não posso, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho energia para isso, eu não mereço. Olha a força limitante que existe, o eu não mereço, eu sou pequeno. Gente, isso atende à demanda dos maiores. Isso nós precisamos quebrar. Isso você precisa quebrar agora, não só para que você seja capaz de meditar com eficiência. Isso você precisa quebrar para que você seja capaz de viver com eficiência, de viver com plenitude. E essa tendência é tão forte que ela usa até as traduções. Por exemplo, quando você olha lá na Bíblia, você vê lá aquela frase célebre, atribuída a Jesus: é mais fácil um camelo, ou seja, uma corda grossa, passar pelo buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Será que Jesus era contra os ricos? Será mesmo? Será mesmo? Um rico amigo de Jesus era aquele que Jesus ressuscitou, Lázaro. Lázaro era um amigo de Jesus, um grande amigo que Jesus frequentava o lar de Lázaro e tinha muita intimidade com a sua família. Esse rico era amigo de Jesus. Aí tem outras passagens de Jesus visitando cobradores de impostos, e depois nós temos essa crença limitante de que o rico não pode entrar no reino dos céus. Será que trocando a palavra rico por apegado não ficaria melhor? Assim, nós vamos sendo sufocados por algumas crenças, e essas crenças vão nos tornando pessoas limitadíssimas no tocante à meditação, ao posicionamento nosso perante o mundo, perante a sociedade. E eu gostaria só de fazer uma parte aqui, um alerta, Você sabe quem é o ser humano? O ser humano é um dos poucos animais que veio à Terra desprovido
de recursos. Nossos dentes são arredondados, nós não temos pelos, né? Aquela pelagem grossa para resistir ao frio. Nós não temos chifres, nós não temos garras. Nós somos, aparentemente, acho que quando o ser humano surgiu na Terra, ele tinha uma desvantagem tremenda em relação ao restante dos animais, animais maiores, mais fortes, mais adaptados, capazes de carregar peso muito maior, capazes de voar, capazes de nadar melhor do que peixes. Enfim, nós saímos desse meio, não só sobrevivemos, como nos tornamos os comandantes do planeta, os líderes do planeta, colonizamos todos os pontos do planeta. Graças a quê? Graças ao ilimitado. Então, se você acha que nós somos limitados, ou se você acha que você é limitado, você vai ser limitado. Se você não acha, o céu é o limite. Pense nisso. Encha o seu coração de força, encha a sua mente de coragem e vá em busca daquilo que você merece. Você merece tudo. Boa meditação. Namastê.